Capítulo 7. O que os nossos pecados suscitam? O meu coração se move. Oséias 11:8. Provavelmente é impossível conceber o horror do inferno e da ferocidade da justiça retribuída e da ira justa, que varrerão aqueles fora de Cristo no último dia. Talvez uma palavra como ferocidade dê a impressão de que a ira de Deus está descontrolada ou desproporcional. Mas nada há de descontrolado ou desproporcional em Deus. A razão para sentirmos que a ira divina pode ser facilmente superestimada é que não sentimos o real peso do pecado. Martyn Lloyd-Jones, refletindo sobre isso, disse: "Você nunca conseguirá sentir que é um pecador, porque há um mecanismo dentro de você, por causa do pecado, que sempre lhe defenderá contra qualquer acusação. Estamos muito bem conosco e sempre podemos entender bem o nosso lado. Mesmo que tentemos nos fazer sentir que somos pecadores, nunca conseguiremos. Há somente uma forma de saber que somos pecadores, e é por meio de uma noção obscura e fosca de Deus. Em outras palavras, não sentimos o peso do nosso pecado por causa de um simples fato: o nosso pecado. Se vivêssemos com maior clareza como o nosso pecado é insidioso, abrangente e revoltante, e como Lloyd-Jones sugere acima, só podemos ver isso quando vimos a beleza e a santidade de Deus. Saberíamos que o mal humano clama por um julgamento de proporções divinas. Mesmo alguém com uma profunda noção do amável coração de Cristo, como Thomas Goodwin, também não tem problema de afirmar que se a sua ira contra o pecado for o fogo, então todos os foles terrenos ainda não poderiam deixar a fogueira quente o suficiente. Assim como dificilmente podemos conceber a ferocidade divina que espera quem está fora de Cristo, é igualmente verdade que dificilmente podemos conceber a ternura divina que já repousa sobre quem está em Cristo. Podemos nos sentir um pouco tímidos, desconfortáveis ou até culpados ao enfatizar a ternura de Deus com a mesma intensidade de sua ira. Mas a Bíblia não compartilha desse desconforto. Considere Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A culpa e a vergonha de quem está em Cristo só é superada pela sua abundante graça. Quando sentimos que nossos pensamentos, palavras e ações estão diminuindo a graça de Deus para conosco, esses pecados e falhas, na verdade, estão fazendo com que ela recaia ainda mais sobre nós. Porém, vamos aplicar esse princípio inviolável à economia do Evangelho. Temos tratado da graça de Deus e como ela sempre vem de modo a satisfazer abundantemente a necessidade por ela. Todavia, no sentido próprio da palavra, a graça não é uma coisa. Isso é a postura da teologia católica romana, em que a graça é como se fosse um tesouro acumulado que pode ser acessado por vários meios cuidadosamente controlados. Mas a graça de Deus vir a nós é nada mais e nada menos que Jesus Cristo vir a nós. No Evangelho bíblico, não recebemos uma coisa, recebemos uma pessoa. Vamos nos aprofundar. O que recebemos quando recebemos a Cristo? Para ser mais preciso, se falamos que a graça sendo extraída para encontrar o nosso pecado, mas vindo a nós somente no próprio Cristo, então nos deparamos com um aspecto vital de quem é Cristo. Um aspecto bíblico sobre o qual os puritanos amavam refletir. Quando pecamos, o próprio coração de Cristo se achega a nós. Isso pode ser um pouco estranho. Se Cristo é perfeitamente santo, então ele não precisa necessariamente se afastar do pecado? Entramos aqui num dos mistérios mais profundos sobre quem Deus é em Cristo. Não somente a santidade e a pecaminosidade são mutuamente excludentes,
Mas Cristo, sendo perfeitamente santo, conhece e sente o horror e peso do pecado mais profundamente que qualquer um de nós. Assim como quando mais puro for o coração de um homem, mais horrorizado ficará ele ao imaginar que seu próximo será roubado ou ferido. Em contrapartida, quanto mais corrupto for o coração de alguém, menos afetado ele será pelos males ao redor. Continue aplicando a analogia. Assim como quanto mais puro for o coração, mais horrorizado ele está diante do mal, da mesma forma ele se inclina naturalmente a ajudar, a aliviar, proteger e confortar, enquanto um coração corrupto se omite com indiferença. É assim com Cristo. A sua santidade julga revoltante o mal, mais revoltante do que nós jamais sentiremos ser. Mas é exatamente essa santidade que inclina seu coração a nos ajudar, aliviar, proteger e confortar. Novamente, precisamos aprender a crucial distinção entre quem não está em Cristo e quem está em Cristo. Para aqueles que não pertencem a Ele, o pecado suscita santa ira. Como poderiam Deus moralmente sério responder de outra forma? Mas, para aqueles que pertencem a Ele, os pecados suscitam santo anseio, santo amor, santa ternura. No texto-chave sobre a santidade divina, Isaías 6, do 1 ao 8, essa santidade flui naturalmente e imediatamente em perdão e misericórdia. É assim que Goodwin explica, ao término de seu livro The Heart of Christ, O Coração de Cristo, como uma série de aplicações em conclusão. A refletir sobre as consolações e encorajamentos que são nossos por causa de Cristo, sentir a dor de nossos pecados e sofrimentos, ele escreve: há consolo por tais enfermidades, na medida em que os seus próprios pecados lhe comovem mais a piedade que a ira. Pois ele sofre conosco debaixo de nossas enfermidades, e por enfermidades quero dizer pecados, bem como outras misérias. Cristo participa com você e está tão longe de ser provado contra você, tanto quanto toda a sua ira se vira sobre seu pecado para arruiná-lo. Sim, a sua piedade aumenta mais ainda com relação a você, assim como o coração do pai se move com certa lamentável doença contraída por seu filho. Ou como se trata um membro do corpo contaminado por lepra, sem ódio ao membro, pois ele faz parte do corpo, mas sim a doença. E isso mais lhe suscita piedade pela parte afligida. E não seria o mesmo com nossos pecados, que são tanto contra Cristo quanto contra nós, de modo a construir novos motivos para sua piedade? Quanto maior é a misericórdia, maior é a piedade quando se ama a vítima. Agora, de todas as misérias, o pecado é o maior. Embora você não o interprete assim, Cristo olha para ele exatamente assim. E ele, amando a sua pessoa e odiando apenas o pecado, voltará todo o seu ódio contra o pecado e somente o pecado, para libertá-lo dele por sua ruína e destruição. Porém, as suas afeições se comovem ainda mais por você. E será assim tanto com relação ao pecado quanto com relação a qualquer outra aflição. Portanto, não tema. O que Goodwin quer dizer? Se você é parte do próprio Cristo, seus pecados comovem o fundo de seu coração, sua compaixão e piedade. Ele participa com você, isso é, ele fica do seu lado. Ele está do seu lado contra o pecado e não contra você por causa do pecado. Ele odeia o pecado, mas ele te ama. Segundo Goodwin, entendemos isso ao considerar o ódio de um pai contra uma terrível doença que aflige o seu filho. O pai odeia a doença ao mesmo tempo em que ama o filho. De fato, em algum nível, a presença da doença aproxima ainda mais o seu coração do filho. Isso não é para ignorar o lado disciplinar do cuidado de Cristo para o seu povo.
A Bíblia claramente ensina que os nossos pecados suscitam a disciplina de Cristo. Hebreus 12, 1 a 11. Ele não nos amaria de verdade caso isso não fosse verdade. Mas até isso é um grande reflexo de seu coração que bate por nós. Quando uma parte do corpo se machuca, o esforço e a dor de um tratamento físico são necessários. Mas esse tratamento não é uma punição, mas a sua intenção é curar. Ele foi escolhido por cuidado por aquele órgão. Vamos passar por uma série de textos do Antigo Testamento neste livro, mas consideramos um deles agora, já que combina vários temas tratados neste capítulo, levando-nos profundamente ao coração de Deus que assume forma concreta em Jesus. Lemos em Oséias 11. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Embora clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te abandonaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma ou como Zeboim? O meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma só vez. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. Oséias 11, 7. Temos aqui todos os elementos tratados até agora neste capítulo. O povo de Deus, com todo o seu pecado em relação ao coração de Deus, com uma explícita afirmação da santidade de Deus. E qual é a conclusão do texto? A principal observação é a seguinte: justamente enquanto considera o pecado de seu povo, é que o coração de Deus lhe alcança em compaixão. Deus olha para o seu povo em toda a sua sujeira moral. Eles provaram o seu desvio moral vez por vez, não ocasionalmente, mas como um povo inclinado a desviar-se de mim. É uma recalcitrante sedimentada. Mas olha só, eles são dele. Então, o que acontece dentro de Deus? Precisamos ter cuidado aqui. Deus é Deus, e ele não se sujeita ao sabor da emoção passageira das mesmas formas que nós, criaturas corpóreas. Muito menos nós, criaturas corpóreas pecaminosas. Mas o que o texto diz? Temos um raro vislumbre do próprio centro de quem Deus é e vemos e sentimos a convulsão profunda afetiva que acontece dentro do próprio ser de Deus. O coração dele se inflama com piedade e compaixão por seu povo. Ele simplesmente não consegue desistir dele. Nada poderia lhe fazer abandoná-lo. É o povo dele. Que pai abandonaria seu amado filho no orfanato só porque ele se meteu numa encrenca? Nós desonramos a Deus ao enfatizar tanto a sua transcendência que acabamos por perder a noção da vida emocional de Deus, da qual a nossa vida é um pequenino eco, um eco caído e distorcido. Deus não é um ideal platônico, imóvel, austero, além do alcance de genuíno comprometimento com os humanos. Deus é livre de qualquer emoção caída, mas não de toda emoção ou sentimento. De onde vêm nossas emoções, afinal, somos imagem de quem? O texto diz que as minhas compaixões despertam todas de uma vez, diante do pecado do seu povo. Quem poderia imaginar que Deus, lá no fundo, é assim? O texto conecta a suprema santidade de Deus com a sua recusa em se entregar à ira. Quem poderia inventar uma coisa dessas? Lemos mais. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não chegarei com ira. É isso que esperávamos que Deus dissesse? De verdade, lá no fundo, você não esperava que ele falasse o seguinte, com pequenas adaptações. Porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, portanto, eu chegarei com ira. A Bíblia diz que ao olhar para o pecado do seu povo, a sua santidade transcende a sua deidade, a sua própria divindade, que o torna Deus diferente de nós. É justamente o que lhe torna incapaz de chegar com ira ao seu povo.
A nossa tendência é pensar que, sendo Ele Deus e não um de nós, o fato de que Ele é santo tornaria ainda mais certo que Ele visitaria seu povo pecaminoso com ira. Novamente, somos corrigidos. Saímos da forma natural de criar Deus à nossa imagem e permitimos que o próprio Deus nos diga quem Ele é. Assim como facilmente temos uma visão diminuta do juízo punitivo de Deus, que varrerá quem não está em Cristo, nós facilmente mantemos uma visão diminuta do coração compassivo de Deus, varrendo quem está em Cristo. Thomas Goodwin, Oséias 11 e todo o enredo da história bíblica nos faz perder o fôlego. Os pecados daqueles que pertencem a Deus abrem o dilúvio de compaixão que há no coração de Deus por nós. A represa quebra. Não é nossa amabilidade que conquista seu amor, é a nossa falta de amabilidade. Os nossos corações ofegam para acompanhar esse raciocínio. Não é como o mundo ao nosso redor funciona. Não é como os nossos corações funcionam. Mas nos curvamos em humilde submissão, deixando que Deus estabeleça os termos de seu amor por nós.